Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di, eu estou aqui toda terça e quinta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Gente, eu ainda tenho alguns vídeos que eu gravei na sexta, então eu tenho falado nos vídeo toda terça e sexta. Mas se você pegou esse vídeo aqui, porque às vezes eu não posto na sequência, não publico na sequência, né? Mas que vocês saibam que a partir de hoje, todos os meus vídeos serão terça e quinta-feira à noite. Mesmo que eu esteja falando em algum vídeo que você ouviu sexta, mas é porque esses vídeos foram colocados um pouquinho atrasados, tá? Mas é toda terça e quinta, agora às 20 horas, horário de Brasília. Mas vamos ao caso de hoje. Em junho de 2017, Benjamin Rennick, ele tinha apenas 29 anos quando ele foi encontrado sem vida em sua famosa fazenda de cobras. Ele criava cobra para vender. O Benjamin, ele nasceu em agosto de 1987 no Missouri. Ele cresceu no campo com a sua família. Ele tinha um irmão mais velho, Sam, com quem ele mantinha um relacionamento até muito próximo. Em 1989, a família Rennick mudou-se para uma pitoresca fazenda. As crianças passavam muito tempo ao ar livre e foi aí que o Benjamin, ele é chamado de Ben, vou me referir a ele como Ben, tá? O Ben se interessou por cobras e um trágico incidente ocorreu em setembro de 1992 que desencadeou uma série de acontecimentos infelizes. A família estava ausente quando ocorreu um vazamento de gás, causando uma explosão na bela casa deles. Depois de um tempo, os Rennicks foram forçados a se mudar para um trailer. Em 2002, mudaram-se para uma nova casa, onde foi construído um quarto especial para o Ben guardar as cobras dele em 2009. O amor do Ben pelas cobras era tanto, gente, que ele fundou a Rennick Reptiles, que logo ganhou reconhecimento, permitindo-lhe vender cobras em todo o mundo. Coisa estranha, né? Comprar cobra, me poupe. Vendia até para o Reino Unido, Japão. Criar cobras tornou-se o sentido da sua vida. Os répteis do Ben era o amor da vida dele. Ele estava imerso dentro do negócio dele. E vocês não acreditam, as cobrinhas valiam $1 milhão, quase 5 milhões de reais. Mas por que alguém me compra uma cobra, gente? Fala sério. Em 2010, em uma festa, ele conheceu uma mulher chamada Lillian, ou Landley. O relacionamento deles progrediu rapidamente e em poucas semanas o Ben apresentou sua namorada ao seu irmão Sam e a noiva do Sam, Ellie. Ele e Lillian tiveram filhos de relacionamentos anteriores, então rapidamente eles encontraram algo em comum. A Lillian rapidamente se tornou parte da família. O Rennick e toda a família, né, os dois irmãos, todo mundo começou a viver ali junto, fazenda muito grande. Ela ajudou bem na fazenda, com a criação das cobras. Eles estavam apaixonados e viviam como uma família muito feliz. Além, lhe deu à luz a uma filha, Amélia. O Ben ficou muito feliz por se tornar pai. E ele não teve uma infância muito feliz porque o seu pai havia tirado a própria vida. Então o Ben herdou a casa e a fazenda. Só que quando o Sam recebeu na divisão dos bens, o irmão dele ficou com uma parte da fazenda e ele ficou com uma outra parte da fazenda. Então o Sam recebeu uma quantia de dinheiro que excedia muito o valor da casa. Cada irmão tinha sua própria família e filhos, mas isso nunca os impediu de viverem como uma grande família na casa dos pais, nessa casa grande. Moravam ali juntos os dois casais. O Sam, sem hesitar, gastou a sua herança na reforma da fazenda. No início estava tudo bem, mas as disputas financeiras logo causaram um desentendimento entre os irmãos. O Ben decidiu formalizar o seu relacionamento com a Lillian, e já tinha até uma filha com ela. Em 14 de abril de 2014, eles se casaram, eles abriram um segundo negócio, um spa, chamado Absentia Spa. Mas o negócio da Lily, que ela administrava, começou já de cara com grandes problemas financeiros. O Ben e a Lily discutiam frequentemente sobre finanças. A Lily trabalhou duro, mas não o suficiente para cobrir as despesas deste spa. Ao mesmo tempo, o Sam e a esposa também estavam enfrentando os desafios financeiros. O Ben permitiu que eles vendessem alguns dos móveis da casa, o que a Lily desaprovou, causando um grande desentendimento entre eles. O Ben decidiu melhorar a situação financeira da família, negociando a venda de algumas cobras por uma quantia significativa. No entanto, o negócio fracassou devido a uma tragédia que ocorreu na fazenda, em 8 de junho de 2017. A Lily entrou em um dos celeiros da fazenda e ali ela encontrou no chão o marido sem vida. Ela correu, ligou para o cunhado e relatou que havia encontrado o seu marido inconsciente. O Sam sugeriu que talvez uma das cobras poderia ter
culpa no assunto, né? O delegado, o xerife do condado, todos foram chamados ao criadouro de cobras pela primeira vez. Então, os policiais estavam com medo de entrar na fazenda, porque tinha nada mais, nada menos que 3.000 cobras. Gigante, gente. No entanto, quando o médico legista David Colbert chegou e olhou mais de perto, ele descobriu que ele não foi picado por uma cobra. Havia o invólucro de uma bala no nível dos olhos dele. Isso era algo mais do que sinistro. Isso não era uma picada de cobra, mas nenhuma arma foi encontrada. Alguém havia atirado no Ben, e várias vezes, nas costas e na cabeça. Nenhum dos parentes ali ouviu nada. Eles não ouviram. Sam e Lily foram levados ao escritório do xerife para interrogatório. Ela sugeriu que o Sam, que o cunhado, poderia estar envolvido no ocorrido com o marido dela. Ela disse que aparentemente o Ben queria vender a casa, mas o Sam se opôs. O Sam foi convidado a fazer até um teste de detector de mentiras, no qual ele passou. A polícia não tinha motivos para deter a Lily e nem o Sam, então eles foram liberados da investigação. Começaram várias teorias que ali a polícia começou a pensar. A primeira, será que foi um roubo? Mas não foi confirmado que nenhuma das cobras estavam faltando e todos os itens valiosos permaneceram intocados. Pouco depois, a polícia interrogou a Lily novamente e eles testaram suas mãos e roupas para resíduo de pólvora, mas os resultados foram negativos. Mas também depois, né? A moça tinha tomado banho, lavado as mãos, passado dias. A Lily interrompeu as comunicações com o cunhado e com a esposa dele e vendeu o negócio do seu marido, herdou a casa dele e procurou reivindicar um pagamento, o seguro de vida dele de $1 milhão, que dá quase 5 milhões de reais. E depois de receber o dinheiro do seguro, ela planejava vender a casa da família Rennick por o equivalente a uns 4 milhões de reais. A família do Sam, o irmão dele, né, foi notificada sobre o despejo ao descobrir isso, porque lembra que eu falei? Uns irmãos receberam dinheiro e outros receberam a casa. O irmão ficou com a casa, o Ben. Então ela estava despejando o irmão dele. O Sam suspeitou que a esposa do irmão dele, a Lily, ela estava involucrada nessa história. E ele compartilhou as suspeitas dele com os investigadores. E aí a Lily foi chamada para outro interrogatório. Cerca de 3 anos depois do seu casamento ter sido oficialmente registrado, soube-se que ela foi infiel ao Ben com pelo menos 2 homens diferentes. A polícia descobriu mensagens entre eles. Em 5 de outubro de 2017, a patrulha rodoviária do estado do Missouri conduziu um teste de polígrafo na Lily e ela falhou. No teste do polígrafo, ele não é admitido na corte, mas ajuda a polícia a excluir alguém como suspeita, já que ela não passou no teste. A polícia ficou interessada nela. No entanto, sem evidências sólidas que a ligassem ao ocorrido com ele, ela foi liberada novamente. Os investigadores descobriram que 1 mês antes do falecimento do Ben, a Lily fez seu primeiro atentado contra a vida dele. Isso mesmo. Ela inventou uma história que o Ben era um tirano cruel, que a oprimia diariamente e até agredia fisicamente. E ela compartilhou essa história com uma colega de trabalho que trabalhava no salão, no spa dela, uma mulher chamada Ashley Shawn. E elas planejaram acabar com a vida do Ben. Ela inventou tudo isso, dando-lhe um milkshake de proteína contendo 15 comprimidos dentro. O Ben bebeu. Ele ficou gravemente doente durante esse período, né? Mas ele sobreviveu e nunca ficou sabendo disso, mas a polícia já estava a par disso. A Lily foi interrogada pelos investigadores 6 vezes no total, mas uma assistência na investigação veio em 14 de janeiro, através de informações de uma prisão estadual. Surgiu uma testemunha alegando ter conhecimento sobre o falecimento do Ben. A testemunha era Brandon Blackwell. Ele disse à polícia que a Lily tirou a vida do Ben. O Brandon mencionou que ele namorou a Lily enquanto ela era casada com o Ben. E 1 ano e meio depois do falecimento do Ben, eles tiveram um filho juntos. Mas em 2019, eles se separaram. O Brandon afirmou que a Lily confessou para ele que ela havia conspirado com uma colega de trabalho do spa, a tal da Ashley, e um outro ex-namorado dela, chamado Michael Humphrey.
Então, a Lanely e seu ex-namorado Michael foram presos. No entanto, após sua prisão, a Lanely e o Humphrey começaram a apontar o dedo um para o outro. Quem realmente puxou o gatilho? De acordo com o depoimento do Michael, no dia do evento, ele iria, atirar no Ben, mas ele não conseguiu. Eventualmente, ele disse que a Lanely pegou a arma da mão dele e disparou no marido. A investigação sobre o ocorrido com o Ben continuou por 3 longos anos. Em 2020, foram emitidos mandados de prisão para a Lanely e para o Michael e para a Ashley. Um absurdo. A Ashley recebeu imunidade em troca da sua cooperação, ou seja, ela testemunhou contra a Lanely. Ela contou que a Lanely havia reclamado para ela que seu marido era abusivo e a convenceu a ajudá-la num plano para eliminá-lo. E ela alegou que o Ben estava constantemente menosprezando, humilhando, atacando fisicamente. E ela tinha medo, segundo ela disse, a moça lá tinha medo que o Ben pegasse a custódia do filho, tal. Então, resolveram eliminar. Para ela dizer tudo isso, ela recebeu imunidade. Já a Lanely e o Michael, eles acusaram um ao outro. Em 2021, o Michael foi julgado. O Michael também fez um acordo com a promotoria, revelando a localização da arma do crime. Ele recebeu prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. O julgamento contra Lanely começou em 6 de dezembro de 2021. Ela foi acusada de ter tirado a vida do marido em 8 de junho de 2017. Os documentos judiciais confirmaram que a conspiração para acabar com a vida do Ben, tudo isso se originou lá dentro do spa, que a Lanely causou tudo isso, que ela convenceu a moça a ajudar a eliminar o marido, mas que deu tudo errado porque ele sobreviveu. E segundo depois, as testemunhas, ela dizia que ela temia que o marido dela levasse as crianças. Então ela inventou essa história inteirinha aí de violência doméstica. A primeira tentativa de acabar com o Ben, como eu falei, foi o tal do milkshake de proteína misturado. Na audiência ficou detalhado os acontecimentos no dia que o Ben foi eliminado. Eles acreditam que o Michael pegou a Lanely no spa. Enquanto isso, a Ashley enviava mensagens de texto usando o telefone da Lanely dentro do spa para esconder sua verdadeira localização e enganar os investigadores. Então, de acordo com os documentos, o Michael pretendia acabar com a vida do Ben, mas pediu a Lanely para fazê-lo depois de tentar disparar e não conseguir. Ele também se desfez das roupas usadas e depois de retornar ao spa, a Lanely tomou um banho como se nada tivesse acontecido. Então, tomou banho, lavou as mãos, tirou a pólvora, Então, ela não tinha resíduo nenhum nas mãos. A Lanely descreveu seu relacionamento com o Michael como codependente e disse que ela encerrou seu relacionamento com o Michael no final de 2010. Mas, de acordo com os depoimentos das testemunhas anteriores, ela se reconectou com ele cerca de 1 mês antes do falecimento do Ben. A Lanely negou as acusações da promotoria relacionadas aos supostos planos para acabar com a vida do Ben, incluindo a suposta tentativa fracassada do milkshake. Ela diz que o casal estava passando por dificuldades financeiras, conjugais, mas que não era nada além disso. Então, para a justiça, estava claro que ela queria benefícios financeiros, Então, no tribunal, a Lily, ela admitiu que ela teve vários relacionamentos extraconjugais com vários homens pelos quais ela expressou profundo arrependimento. Mas no momento em que Lanely considerou discutir o divórcio, ela disse que ela não tinha certeza se ela queria isso. Durante o interrogatório da promotoria, a Lanely disse que ela queria divorciar-se, passou pela cabeça dela. Mas ela estava preocupada como que ela ia abordar este assunto do divórcio com ele. Segundo a Lanely, ele era abusivo. Em 8 de junho de 2017, portanto, ela trouxe o Michael para a fazenda. Ela alegou que sua presença na fazenda não era para acabar com a vida do marido dela, não. Era apenas para pedir o divórcio. Ela disse que o Michael sacou uma arma e ela gritou. E então ela ouviu tiros e ela correu. Ela disse que se lembra do Michael, a empurrava em direção do carro. A Lanely testemunhou no tribunal que quando ela voltou para a fazenda, ela descobriu o corpo do Ben. Não estou entendendo nada dessa história dela. Ela estava lá ou não estava? Ela não disse que levou o Michael para pedir o divórcio? Ela não disse que o cara pegou uma arma e apontou para o cara e deu os disparos? Mas aí depois, em seguida, ele estava me empurrando em direção do carro. E somente quando eu voltei para a fazenda, eu descobri que ele estava lá sem vida. Para você ver como a história dela, gente,
Não tem cabimento. No depoimento dela, ela se coloca na cena do crime, mas que ela não participou. Mas logo em seguida, ela não está na cena do crime. Gente, a verdade, ela é estática, ela não muda. Já a mentira, ela evolui para cima, para baixo, dos lados. Essa moça, ela não sabia mais o tanto de mentira que ela tinha contado. Então, ela simplesmente não sabia. Continuar mantendo a mentira dela certa, né? Ela só disse que lamentava de não ter contado para a polícia naquele dia na fazenda mais cedo o que tinha acontecido, porque ela também estava com medo do Michael. A polícia soube que o Ben tornou-se beneficiário de um fundo fiduciário após o falecimento do pai dele. E seus bens foram para o Ben e para os filhos, mas não para a Lely. Mas ele recebeu esse dinheiro que ela havia contribuído também para o fundo, e eles tinham convertido isso em uma bolsa de estudo para a filha deles. Ela, após ter tido uma filha com o Ben, a Lely teve outra filha com o Brandon, outro cara. Durante a audiência no tribunal, ela disse que nunca desejou que seu marido, o Ben, perdesse a vida. Ela novamente disse que ela iria apenas pedir o divórcio, e ela levou o Michael junto, somente como um suporte emocional. Mas ela não sabia que o Michael iria tirar a vida do marido dela. O promotor, Kevin Zellner, questionou o testemunho da Lely durante o interrogatório. Ele perguntou por que ela não verificou os sinais vitais do seu marido depois de ouvir os tiros. Por que ela não ligou para a polícia? E por que ela continuou a mentir quando as equipes de emergência se envolveram? E que ela até sugeriu à polícia que talvez o irmão dele, o Ben, tivesse tirado a vida dele. O promotor a retratou como uma mentora, embora desajeitada. Ele a descreveu como cruel o suficiente para acusar o irmão do falecido, dizendo durante a sua refutação, abre aspas, você sabe o quão frio seu coração estava, fecha aspas. O promotor perguntou para ela, você foi entrevistada várias vezes pela polícia? 6 vezes. E ela disse sim. E o promotor disse, em cada uma dessas ocasiões, em cada uma dessas, simplesmente você encobriu tudo. E ela disse que ela só sentia muito por isso, tal. Ela disse sim. E ele disse, por que você fez isso? E ela disse sim. E ele disse, como que você quer que o júri acredite que você está dizendo a verdade agora, quando você mentiu 6 vezes para tantos investigadores? Se você estava disposta a mentir para a polícia, você pode estar disposta a mentir aqui, certo? E ela respondeu, abre aspas, eu contei muitas mentiras horríveis, mas é muito pesado e tantas coisas ruins aconteceram por eu tentar esconder-me através dessas mentiras. Então eu entendo o que você quer dizer sobre todas as mentiras que eu contei, mas tudo o que eu posso dizer agora é sentar aqui e dizer a verdade, e eu não terei mais que carregá-la. Fecha aspas. Lily entrou com um processo por difamação contra o Brandon, o Blackwell, o cara que ela teve o filho, alegando que suas declarações sobre o envolvimento dela no falecimento do seu marido eram falsas. Lembra que ele contou que ela confessou para ele? No entanto, durante a sentença, ela não admitiu sua culpa, mas ela foi considerada culpada de ter tirado a vida do esposo dela. E na época dos fatos, ela tinha 33 anos e ela foi condenada a uma sentença de apenas 16 anos. A sentença indignou o irmão dele, todos os parentes. Eles acreditam que o Michael e ela mereciam prisão perpétua, pois ambos eram tão culpados quanto qualquer outro conspirador. As palavras finais do Sam expressaram total decepção. Ele ficou surpreso como a vida de uma pessoa no Missouri pode ser avaliada em apenas 16 anos de punição. As valiosas cobras do bem foram vendidas a vários especialistas e entusiastas de répteis, enquanto a principal cobra da vida do bem foi condenada a apenas 16 anos. E talvez nunca saibamos aqui quem realmente puxou o gatilho. Minhas considerações. Que vergonha, Missouri, que vergonha. 9 de cada 10 julgamentos dos Estados Unidos, se você puxou o gatilho e você estava do lado ou não, você recebe a mesma pena de quem puxou, desde que você seja um conspirador, né? Então, você não estava lá por acaso, alguém sacou uma arma e falou, nossa, eu não sabia que ia atirar nele, né? Não é esse caso. Ela sabia. A gente não vai saber se foi ela ou se foi o Michael, um dos dois, mas ela merecia. Ela merecia a mesma prisão que ele mereceu. A justiça entendeu
que ele puxou, por isso que ele pegou prisão perpétua. Mas eles acreditam que ela participou, né? Mas não foi quem puxou o gatilho. Eu achei uma vergonha a pena dela. Que coisa terrível, né? E esse é o caso de hoje. É muito raro, viu, gente, pegar uma pena dessa nos Estados Unidos. Muito raro, porque aqui você vê 12, 13, 14 anos de idade pegando prisão perpétua. Eu tô assim em choque com essa sentença. Tô em choque. Mas eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês acham que foi ela ou vocês acham que foi o Michael? Eu acredito que foi ela. Porque depois ela teve um filho com o tal do Brandon, tal, então ela tá lá, depois de ter um filho no Rally Hall, ela confessou para ele. Geralmente as pessoas confessam quando estão naqueles momentos, deve falar até a verdade, deve ter falado, pensou assim, nossa, é o cara da minha vida, tô tendo um filho com ele, nunca mais vou me separar dele, e ela deve ter confiado no Brandon e falou, fui eu que puxei o gatilho. Só que depois o relacionamento acabou. O Brandon resolveu contar que foi ela, e ela nega. Então eu estou mais inclinada a acreditar no que o Brandon falou. Eu acredito que foi ela que disparou. Eu acredito que o Michael estava lá junto e sabia de tudo. Isso eu sei de tudo. Eu até acredito que talvez o Michael foi para disparar. Mas ele não teve coragem, ela tomou a arma, como ele falou, e atirou. É uma vergonha, uma vergonha. Mas eu gostaria de saber quem vocês acham que disparou contra o Ben. Foi ela ou foi o Michael? E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o gostei aí para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Eu vejo vocês em breve. Até mais.